Fala galera, André Menin por aqui para falar sobre freestyle, estilo livre. Quer saber mais sobre essa grande macro tendência de 2019 e muito importante para os próximos anos? Fica aqui comigo então. Falando de freestyle, a primeira coisa que vem na sua cabeça, tenho certeza, é a tradução literal, né? O que significa isso? Bom, estilo livre. E aí também você pode se questionar, será que estilo livre significa que eu posso fazer como profissional? Eu posso fazer qualquer coisa que passar pela minha cabeça, que meu cliente vai gostar? Lembrando que nós, profissionais, precisamos ter clientes e agradar a clientes, né? Será que é isso? Posso fazer qualquer coisa e ele vai topar? Não, pode ter certeza que a única garantia que eu te dou é que freestyle não significa isso, correto? Freestyle sim se refere a estilo livre, mas um estilo livre planejado, pensado, com método, com processo, seguindo algumas leis que até mesmo você pode criar. A grande sacada e a grande dica que eu dou é justamente isso: crie as suas próprias leis. Justamente porque esse estilo, essa maneira de trabalhar relativa a uma macro tendência que se refere ao comportamento das pessoas, dá liberdade para que nós, profissionais, pensemos da maneira que a gente quiser, desde que você tenha total controle do que você está fazendo. Eu gosto muito de processos e eu acredito que balizadores para processo criativo são sempre positivos, né? Excesso de liberdade é muito mais um problema do que uma garantia de sucesso para o nosso trabalho, né? Nós precisamos de limites. Já que essa grande macro tendência fala de um estilo livre, crie as suas próprias leis, correto? Segundo ponto importante é liberdade. Bom, quando a gente fala sobre freestyle, eu estou falando sobre ter liberdade. Isso significa que você pode sim misturar elementos de vários estilos para criar um estilo único, sem nome. O nome vai ser criado por você, talvez nem nomenclatura tenha no final de contas, com o grande objetivo de atingir os interesses dos seus clientes, né? Então essa é a grande jogada, né? Utilize a macro tendência freestyle para que você consiga construir uma nova abordagem. Nunca tivemos, enquanto profissionais, tanta liberdade quanto hoje. Isso eu falo com muita propriedade. Ao longo de toda a minha carreira, eu percebo essa evolução. Chegamos num ponto onde fazer misturas de acordo com o pensamento, o bom pensamento do próprio profissional, tem muito mais valor do que seguir uma gramática, do que seguir uma bibliografia que a gente geralmente acostumado a fazer isso nas universidades, né? Hoje em dia, se você tiver um bom processo criativo, você consegue desenvolver um método próprio, que muitas vezes não é nem percebido pelo seu cliente, mas faz com que você gere um resultado formal com a sua cara. A isso eu chamo identidade. E identidade no nosso negócio vale muito mais mesmo, do que qualquer proposta de representar um estilo já clássico, que você já conhece de uma bibliografia. Você fazer algo que você criou tem muito mais valor, mas é importante que seja realmente bom. Como é que você define se isso é bom? Lembrando a primeira dica que eu te dei, defina limites. Defina leis, crie quase uma legislação para que você ande sempre nesse ritmo e um ritmo criado por você. Bom, o que você vai criar, eu deixo para a sua criatividade botar para fora boas iniciativas, boas sugestões, para que isso realmente aconteça de uma maneira legal e efetiva. Então, liberdade, aproveite essa liberdade para poder misturar elementos. E o que a gente faz com a liberdade efetivamente, né? A gente pode sim misturar elementos, por exemplo, do estilo boho, lá com o estilo clássico, lá com o estilo industrial, estilos mais novos, né? E fazer um grande estilo eclético, mais ou menos falando assim. No entanto, você não vai chamar de eclético, porque você vai trabalhar dentro dessa sua liberdade. Isso vai permitir criar algo nunca antes visto, lembrando que isso é identidade, tá? Aproveite essa identidade para reforçar sua marca e seu nome no nosso mercado. E essa identidade muitas vezes pode não ser muito bem compreendida num primeiro momento. Por isso que você tem que estudar, trabalhar, você tem que desenvolver esse estilo livre para que ele realmente seja muito bem percebido pelos seus clientes. Vou te contar uma história. Quando eu comecei a minha carreira profissional, quando eu era um mero estagiário em uma grande empresa de móveis a nível Brasil, eu acompanhei um processo junto com um grande profissional que se chama Sig Bergamin. Ele desenvolveu uma linha de produtos. Quem conhece o trabalho dele sabe que é um trabalho fabuloso, majestoso, que realmente se apropria de elementos
de vários estilos, das suas viagens, as justificativas que ele dá para criar esses visuais que ele realmente cria, são justificativas únicas, muito características dele. Naquela época, praticamente 20 anos atrás, eu me lembro claramente que aquilo, não que não tenha sido bem compreendido, mas foi um pouco difícil para as pessoas envolvidas compreenderem que aquilo efetivamente faz sentido ou poderia fazer sentido na vida delas. No entanto, se a gente olhar a história desse profissional, há 20 anos ele trabalha exatamente com essa pegada. Ele sempre trabalhou trabalhando exatamente com o maximalismo, com elementos diversos de várias culturas, de várias viagens, ou seja, ele sempre uniu, ele trouxe para dentro de projetos de autoria dele vários elementos que não faziam sentido se postos lado a lado. A isso a gente também chama de maximalismo. Hoje em dia a gente enxerga como um estilo livre, ele criou a identidade dele. Prova disso é que hoje, 2019, ele tem uma identidade muito clara e muito reconhecida pelos seus clientes. Então pensa nisso, que essa liberdade que eu te contei essa história faz muito sentido para quem está projetando e faz muito sentido para o cliente que está olhando desde que ele se conecte. Pense nisso. O fazer sentido é a segunda grande dica que eu te dou. Estou falando aqui que faz sentido sem falar exatamente de um projeto específico desse profissional. Agora, pensando em você, tudo que você fizer com estilo livre, você tem que pensar, faz sentido para mim e para o meu cliente? Caso contrário, barreira aí, né? Não evolui, dá um passinho para trás, observa de novo, repensa o que você fez. Você misturou elementos que não fazem sentido nenhum, nem para você, nem para o seu cliente. Para você é muito mais fácil, né? Fazer sentido. O foco está no cliente, o foco é do cliente, né? Você tem que olhar com o olhar dele. Será que ele vai entender que essa combinação que você fez faz sentido ou é só uma proposta ousada do profissional? Se foi só uma proposta ousada do profissional, volta uma casinha, repensa e segue o jogo, certinho? Um terceiro ponto é se desprender do excesso minimalista que nós vivemos hoje em dia, né? Hoje em dia, mais é mais e mais sendo mais pode ser positivo. Depende da composição de você. Tudo depende, como a gente fala na vida. Então pensa nisso. Se você misturar com excesso, pode ser que esse excesso seja positivo. Sugestão que eu te dou, procura os protagonistas do projeto. Não faça mais é mais em todos os cantos do projeto. Pensa que mais é mais deve ser bem posicionado, deve ser um protagonista. Você não deve exagerar no mais é mais para que ele apareça efetivamente e aí sim não fique uma colcha de retalhos. Pensa que você pode ter um protagonista muito excessivo. Geralmente isso é muito legal quando a gente fala em freestyle, excesso, mas um excesso ponderado, bem posicionado, com a sua cara e principalmente com o foco do cliente, o olhar dele. Se coloca no lugar do seu cliente e pensa como que ele gostaria de ver isso. Geralmente o excesso acontece na decoração que ele faz no dia a dia na casa dele, ou seja, se ele já vai fazer, não é você profissional que vai convencer ele a ter uma casa extremamente limpa, sem nenhum excesso, nenhum ponto. Então se apropria disso, faz disso o teu protagonista, já projeta, já planeja isso de uma maneira legal, profissional e mostra para o teu cliente, olha, você vai ser excessivo nesse ponto? Bom, eu já fui e fui por você de uma maneira bem organizada, pode ter certeza, essa é uma grande dica que eu te dou. Se você gostou de saber sobre freestyle e quer saber um pouco mais, curte o nosso canal, deixa seu comentário e acompanha a gente aqui que no próximo vídeo a gente comenta mais sobre outras macro tendências. Até mais!